Senhor no Salmo 145, dizendo: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Deus seja sempre louvado, e nós nos reunimos aqui na sua casa, a Igreja do Senhor, para adorar, para prestar culto ao nosso Deus. Nós damos as boas-vindas a cada irmão, cada amigo aqui presente, como também aos irmãos que estarão pela internet acompanhando o culto. Que Deus esteja abençoando cada vida. Nós vamos então iniciar o culto nesta noite com o cântico O Grande Amigo de Deus. Ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Disse Jesus: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Louvamos o teu nome, Senhor, por essa nova oportunidade de culto que nos dás, por cada filho teu que tu trouxestes aqui na tua casa para te adorar, por cada irmão também que através da internet estão cultuando conosco, meu Deus. Tu vês o coração de cada um, sabes as condições e as necessidades de cada um, meu Deus.
Te pedimos a tua bênção sobre todos os teus filhos e agora a tua orientação para este culto que começamos, meu Deus. Que tudo seja para o engrandecimento do teu santo nome. É nesse nome precioso que nós oramos, o nome de Jesus. Amém. Louvamos o teu nome, ó Jesus. Estamos ainda aprendendo esse cântico com a igreja. Sejam dados a Jesus, o Cordeiro, que imolaram sobre a cruz. Aleluia, aleluia. Aleluia.
Jesus. Louvamos o teu nome, ó Jesus. Deus, somente Deus, a Ele toda a honra e glória. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. Você que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Somente Deus os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Somente Deus domina o trono do universo, e a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo, e a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente a Deus. Somente Deus, seja toda a honra e glória. Vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler uma parte do sermão de Jesus. Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 9. Evangelho de João,
capítulo 15, no versículo 9, Jesus diz: Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Até o versículo 17, Deus aplica essa leitura em cada coração aqui presente. Vamos orar, nós convidamos o presbítero Azael para nos levar a Deus em uma oração de louvor. Santo e maravilhoso Deus, Deus Criador do Universo, Deus Criador de tudo que existe. Senhor, aqui estamos neste momento para engrandecer o Teu nome com louvores e para crescermos ouvindo a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja nos instruindo para que possamos dar um louvor digno do grande Deus, do maravilhoso Deus que és, e que possamos também, Senhor, abrirmos as nossas mentes para entender mais e mais o Teu Evangelho, que a nossa fé esteja autêntica e firme, Senhor, para que através dela possamos entender a Tua palavra. Senhor, damos glória ao Teu nome, somente a Ti, que este momento seja para a honra e glória do Teu nome, somente para isso, Senhor, estamos aqui para honrá-lo, e que possamos fazer com dignidade um culto racional, para que Tu esteja recebendo da Tua igreja neste momento. Somos gratos por este dia, por cada momento, por cada família, e que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, Deus. Deixe sentar, irmãos. Nós vamos continuar adorando. Convido os irmãos a estar em adoração com o hino 233. Vamos cantar o grande amor de Deus. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A crer nos convida tal prova de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem se entregar a seu bom Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus, e a certeza da salvação que cantamos também. O hino 233, o grande amor de Deus. A Deus demos glória, pois seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor,
A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Só a igreja agora. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem se entregar a seu bom Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Como tem nos amado, desde o princípio, desde a fundação do mundo, Ele nos tem amado. Vamos cantar o Amor Perene de Deus, hino 44. Amor perene. A luz não viera aos céus, ao mando Criador, nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera à terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amaste a mim, Senhor, ainda cintilante. A luz não viera aos céus, ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amaste a mim, Senhor, também quando imolado em afrontosa cruz, o meigo Salvador tomou-me para si, salvou-me do pecado. O Santo de Israel, o teu Cordeiro amado,
imenso amor, amaste a mim, Senhor. Bem sei quando em meu peito entrou eterna luz, o meu Consolador, e com tesouros mil do teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que insigne amor! Não cessa o teu amor, porque jamais o inferno e o mundo poderão falas vontade opor ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor, és sempre todo amor. Louvado seja sempre o nosso Deus. Nós vamos passar agora a palavra ao pastor Josué e as crianças terão a oportunidade de ter seu estudo bíblico na sua sala. Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo de número 31. Leiamos juntos o Salmo de número 31. Salmo de Davi, Salmo de número 31. Vamos ver o que nos diz a palavra do nosso Deus. Salmo de número 31. Ao mestre do canto, Salmo de Davi, diz assim a palavra do Senhor. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse,
Tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolenemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo a assistência do Teu Santo Espírito para que Ele ilumine nosso entendimento, para que possamos entender a Tua vontade para as nossas vidas. Senhor, tira de nós tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo, fala aos nossos corações, é o que nós pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador, te pedindo também pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Os irmãos podem sentar. O texto que nós acabamos de ler, o Salmo de número 31, ele é tanto um salmo de lamento, um salmo onde o salmista ele se coloca diante de Deus em pranto, em choro, um salmo onde ele suplica pela misericórdia, pela presença de Deus, mas ele também é um salmo de louvor ao Senhor, pela certeza que o salmista tem de que o Senhor estaria com ele em todo momento. Então, nesse salmo aqui, nós vemos a todo momento dois sentimentos se misturando aqui. A tristeza por passar pelo momento de dificuldade, mas também a certeza de que o salmista está nas mãos de um Deus forte, de um Deus poderoso, que não o desampararia em momento algum. Nós não sabemos exatamente quando esse salmo foi escrito, mas muitos comentaristas acreditam que ele foi escrito quando o salmista, quando Davi, ainda antes do seu reinado, quando ele ainda estava sendo perseguido por Saul, ele livrou uma cidade e aquela mesma cidade o entregou a Saul. Quando nós vemos lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 23, nos conta ali de um episódio onde Davi, ele viu uma cidade, a cidade de Keila, que seria atacada pelos filisteus, e o Senhor disse que Davi poderia ir contra aquele exército, contra os filisteus, e o Senhor daria a ele a vitória. Então ele livrou aquela cidade com a ajuda do Senhor, ele livrou os habitantes ali daquele lugar, da cidade de Keila, mas logo depois disso o rei Saul ficou sabendo que Davi estava naquela cidade, e ele então decidiu atacar Davi ali. E Davi consultou ao Senhor e perguntou: Senhor, se eu ficar aqui nessa cidade, os habitantes dessa cidade me entregarão a Saul? E Deus disse: sim, eles te entregarão a Saul. E quando nós olhamos para esse salmo, nós podemos ver muito bem aqui expresso o sentimento que passou na mente do salmista naquela ocasião. Ele havia ajudado aquela cidade, cuidou daquele povo, deu livramento àquele povo, orou ao Senhor, o Senhor respondeu à sua oração, e logo depois aquela mesma cidade se voltaria contra Davi, com medo de Saul, com medo do exército de Saul, dos feitos em batalha que Saul já havia alcançado. Aquela cidade decide então entregar Davi. E naquele momento ali, nós vemos então o salmista louvando ao Senhor e também se lamentando, clamando diante do Senhor, pedindo que o Senhor não o deixe se envergonhar diante dos seus inimigos. Então o Salmo 31 começa da seguinte forma:
Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. O rei Davi, durante o seu tempo de fuga do rei Saul, antes do seu reinado, quando ele ainda estava sendo perseguido por Saul, e depois também, quando ele teve que fugir, sendo perseguido pelo seu próprio filho, em todos esses momentos ele tinha que se refugiar em algum lugar. Enquanto ele fugia do rei Saul, ele se refugiou em diversas cidades, em alguns momentos se refugiou em lugares mais difíceis de ficar, em situações onde ele teve que abrir mão de algumas coisas. Ele passou por muitos lugares, ele buscou refúgio em muitos lugares, e um desses lugares foi a cidade de Keila, que na verdade o entregaria para Saul. Mas o que nós vemos aqui, a declaração do salmista, é que o refúgio dele, o lugar onde ele podia se encontrar protegido, não era nas cidades dos filisteus, onde ele passou algum tempo, não era na cidade de Keila, não era em lugar algum onde ele talvez achasse que Saul não o poderia encontrar. O refúgio, o lugar onde ele estaria seguro, era junto ao Senhor. O Senhor é o único refúgio seguro que Davi poderia achar. Ele só podia se refugiar em Deus. Ele podia estar no melhor esconderijo, no castelo mais seguro, protegido pelos melhores exércitos. Se o Senhor não tivesse com ele, ele não teria chance alguma. Davi entendeu isso muito bem durante a sua vida. Davi entendeu essa situação. Davi entendeu que ele precisava do Senhor durante todas as situações que ele ia passando durante o seu tempo como rei de Israel, e ainda antes, no tempo em que ele estava fugindo, já ungido rei, mas ainda fugindo de Saul. Em ti me refugio, não seja eu envergonhado, livra-me por tua justiça. Esse ser envergonhado aqui não é o sentimento de vergonha, mas é justamente perder a batalha. Esse envergonhar aqui era um termo usado para quando alguém perdia a batalha, saía envergonhado, saía derrotado ali daquele campo de batalha. Então, Davi, o salmista, que ele clama ao Senhor: não me deixe, Senhor, ser derrotado. Ele sabia que o único refúgio, o único que podia livrá-lo da derrota era o Senhor. Em ti me refugio. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Essa expressão usada aqui, inclina-me os ouvidos, é como se Davi, clamando ao Senhor, ele estivesse quase morto, quase sem forças. Sabe quando você vai falar com alguém que já em avançada idade, ou talvez já doente ali, prostrado, a pessoa fica com uma voz fraca, e se você quer ouvir o que ela está dizendo, você tem que encostar mais, chegar mais perto, ouvir com atenção. Esse era o sentimento do salmista, como se ele já não tivesse mais força para lutar, não tivesse mais força para falar, para se levantar. Ele diz então: Senhor, inclina para mim os teus ouvidos, olha para mim, ouve com atenção, chega mais perto, ouve o meu clamor, porque eu não tenho mais força, sozinho, por mim mesmo eu não tenho mais força. E aí ele clama ao Senhor e diz: olha para mim, ouve, inclina os ouvidos para mim, livra-me depressa, sê o meu castelo forte. Como nós já vimos, já falamos, qualquer castelo, qualquer cidade, por mais fortificada que fosse, sem o Senhor não seria suficiente para que o rei fosse protegido. Mas o Senhor o poderia livrar. E ele clama para que o Senhor seja para ele um castelo forte. Assim como nós cantamos também no hino tão conhecido, escrito por Martim Lutero, nós dizemos: castelo forte é o nosso Deus. Assim também reconhecia o salmista. Ele clamava: Senhor, sê o meu castelo forte. Em nenhum outro lugar nós podemos achar a fortaleza que nós só podemos achar em Deus. O salmista, ele aprendeu durante toda a sua vida que se ele colocasse a sua confiança no seu exército, se ele colocasse a sua confiança nas cidades onde ele ficava, nos reis que o ajudavam ali naquele período, na sua própria força, ele jamais estaria totalmente seguro.
ele só teria segurança se ele se colocasse firme no Senhor, no Deus de Israel, no Deus a quem ele servia. E o Deus também a quem nós servimos. Quando nós olhamos para esse salmo, nós precisamos ter também o mesmo sentimento e a mesma certeza que o rei Davi tinha. Nós não podemos estar seguros em nenhum outro lugar, senão no nosso Deus. Nosso Deus é o nosso refúgio seguro, o nosso castelo forte. Se nós não estivermos confiados no Senhor, com os nossos pés bem firmes na rocha que é Cristo, nós certamente iremos desmoronar. E aí no versículo 3 ele vai dizer: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. O sentimento do salmista aqui é como se o chão tivesse fugido debaixo dos seus pés, como se ele não tivesse mais um lugar para se firmar, um chão onde ele pudesse se firmar. E ele diz que mesmo nessa situação, o Senhor é a rocha onde ele podia estar firmado. Era no Senhor onde ele estava bem firme, bem seguro. A sua rocha não era ele mesmo, não era o chão onde ele estava, mas era o Senhor. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Era no Senhor onde ele estava seguro. O chão podia fugir debaixo dos seus pés, mas ele estava bem seguro no Senhor. Ele tinha certeza de que Deus jamais o abandonaria, ele tinha certeza de que ele estava seguro nas mãos do Rei soberano sobre todo o universo. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Imagina a situação do salmista ali. Se nós pensarmos entendermos que este salmo foi escrito naquele momento onde o salmista salvou a cidade de Keila, imagine o sentimento que passava no coração dele. Ajudou uma cidade toda, ajudou aquele povo, livrou aquele povo da morte, livrou aquele povo da escravidão, de serem destruídos totalmente pelos filisteus. E mesmo assim, na primeira oportunidade que aquela cidade teve, aquela cidade estava disposta a entregar Davi e todo o seu exército para serem mortos por Saul. Que tamanha ingratidão, né? Que tamanha traição aquele homem estava ali prestes a enfrentar. Mas o Senhor o livrou. Ele sabia que o Senhor estava livrando não somente daquilo que ele via, mas também daquelas coisas que tramavam contra ele em oculto. Ele não sabia, o povo não veio dizer: olha, nós vamos te entregar. Mas o Senhor revelou. Ele chamou o sacerdote, ele perguntou, ele pediu que o Senhor respondesse e Deus respondeu. O Senhor disse: esse povo vai te entregar. E assim então ele pôde fugir em segurança. O Senhor estava cuidando de todas as coisas. O Senhor estava atento a tudo, não somente às emboscadas que o salmista via, mas também aquilo que estava em oculto. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, porque tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse versículo aqui foi citado pelo próprio Senhor Jesus no momento da sua morte. Esse versículo aqui, quando o Senhor Jesus, antes de morrer, ele entrega então seu espírito, né? E assim também durante a história nós vemos que muitos mártires da igreja cristã citaram esse mesmo versículo. E esse versículo aqui, ele nasce de uma confiança que o salmista tinha de que mesmo se ele viesse a morrer, ele ainda assim estava bem seguro nas mãos de Deus. Ele sabia que o Senhor estava cuidando não só da sua vida física, mas também da sua vida espiritual. Ele sabia que ele estava seguro nas mãos de Deus por toda a eternidade. Assim como em outros salmos ele vai dizer, ele vai falar dessa sua segurança, da segurança que ele tinha no Senhor, para além da morte. Aqui ele fala também: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Ele sabia que ele estava bem seguro nas mãos do Senhor. Essa segurança nós também precisamos ter. Todo aquele que colocou a sua vida nas mãos de Cristo, que entregou a sua vida a Cristo, confiou em Cristo como único e suficiente Salvador, pode ter essa mesma certeza.
Se você já confiou em Cristo para a sua salvação, você pode dizer as mesmas palavras que o salmista disse aqui. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, eu estou bem confiado no Senhor, porque tu me remiste, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me livrou do lamaçal do pecado, da escravidão do pecado, o Senhor me livrou da morte. Nós podemos ter essa certeza em Cristo. Nós sabemos, assim como o salmista sabia, que ele não podia confiar na sua própria força, ele não podia confiar no seu exército, ele não podia confiar em si mesmo, assim como nós também não podemos confiar em nós mesmos para a salvação. Nós não merecemos a salvação, não há nada em nós que possa salvar a nós mesmos, mas o Senhor, Ele nos salva através de Cristo. Todo aquele que coloca a sua fé em Cristo, confia nele para a salvação, pode ter essa mesma certeza da remissão dos pecados, da salvação eterna em Cristo Jesus. Assim como o salmista confiava e podia dizer, o Senhor é o meu castelo forte, todo aquele que coloca a sua confiança em Cristo pode afirmar essa mesma verdade. E ele continua dizendo, aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Naquele tempo, muitas pessoas colocavam a sua confiança em deuses falsos. O salmista, ele dizia, eu não vou confiar nos ídolos, eu não vou confiar em deuses falsos, eu não vou confiar em mim mesmo. Eu confio no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha força está no Senhor. É isso que o salmista diz aqui. Quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes nós nos colocamos como ídolos nas nossas vidas. Nós olhamos para nós mesmos, achamos que temos poder, que somos bons, que somos suficientes, que podemos salvar a nós mesmos. Olhamos para nós como se merecêssemos alguma coisa, colocamos a nós mesmos como ídolos. Mas o salmista diz, não, eu não vou confiar em mim, eu não vou confiar no que quer que seja. Eu confio somente no Senhor. Aqueles que confiavam em ídolos, aqueles que colocavam a sua confiança em si mesmos, esses estavam totalmente perdidos. Esses não tinham esperança. Esses estavam caminhando para a perdição eterna. Mas o salmista estava bem seguro no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. E o salmista, ele lembra de tudo aquilo que Deus já tinha feito até aquele momento. Ele sabia que Deus conhecia as angústias mais profundas da alma dele. Assim como o Senhor também conhece as nossas angústias, os nossos sentimentos, as nossas dores. Às vezes nós podemos achar que o Senhor nos abandonou, que estamos sozinhos, que estamos abandonados à nossa própria sorte. Mas não, o Senhor conhece a nossa angústia. Quantas situações o salmista passou, quantas dores ele enfrentou, angústias, como ele vai dizer em muitos salmos, angústias de morte. Mas mesmo assim, ele sabia que o Senhor estava cuidando de todas as coisas, que o Senhor não o desampararia. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele podia dizer, o Senhor firmou os meus pés em um lugar espaçoso. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Que certeza maravilhosa, não é? O salmista tinha. E que nós também podemos ter. O Senhor conhece todos os nossos caminhos. O Senhor conhece todos os nossos pensamentos. O Senhor não nos desampara. Nem mesmo nos momentos onde nós achamos que estamos sozinhos, nos momentos mais difíceis, o Senhor está lá, com cada um de nós, cuidando de todo aquele que coloca nele a sua confiança. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. O salmista aqui, ele olha para o Senhor e diz que mesmo sabendo que o Senhor cuidava dele em todos aqueles momentos, que o Senhor não o abandonava, mesmo assim,
ele estava passando naquele momento por grande tristeza. E a alma dele estava certamente muito abatida. E ele coloca aqui, ele diz que aquilo estava acontecendo, uma das razões por tanto sofrimento que ele enfrentava era o seu próprio pecado. Porque muitas vezes ele deixava de confiar em Deus, porque muitas vezes ele pecava contra o Senhor. E por isso, então, ele se achava em profunda tristeza. Os dias dele corriam em tristeza, como ele diz aqui. Muitas vezes, nós também falhamos em confiar no Senhor, falhamos em obedecer ao nosso Deus, e nos sentimos assim também como salmista. Nos sentimos em grande tristeza, desamparados, sozinhos, mas nós, nesses momentos, não podemos nos abater, não podemos nos esquecer do Senhor. Nós precisamos nos voltar para o nosso Deus, lembrando de tudo aquilo que Ele já fez até aqui e sabendo que Ele continuará fiel por todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos olhar para o nosso Deus, confiar nele e não deixar que as circunstâncias da vida nos consumam. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar-me a vida. O salmista, ele estava sendo perseguido. E todo mundo sabia disso. Ninguém queria o salmista na casa deles. Quando ele chegava em algum lugar, as pessoas já ficavam com medo. Como é que você vai dar abrigo a alguém que tem um exército atrás dessa pessoa? As pessoas não queriam saber de Davi, assim como a cidade de Keila estava disposta a entregá-lo. Que sofrimento, que tristeza ele estava passando naquele momento. Mas mesmo assim, ele olha para o Senhor. Mesmo que ele não pudesse contar com ninguém, ele não podia contar com seus amigos, ele não podia contar com outras nações, ele não podia contar com as cidades onde ele antes se refugiava, ele não podia contar com a sorte, ele não podia contar com nada, mas ele podia contar com o Senhor. Ele sabia que ele estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso e que nisso ele podia confiar. Mesmo que todo mais estivesse contra ele. Mais uma vez ele diz: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Aqui mais uma vez ele reconhece: tudo está nas mãos de Deus. Todos os meus dias. Como a palavra do Senhor vai dizer, antes que nós fôssemos formados, todos os nossos dias já estavam escritos no livro do nosso Deus. Então nós podemos confiar. Ele sabe de todas as coisas. Ele não perde o controle de nada. Ele não é surpreendido por nada. Ele conhece as nossas palavras antes que elas venham à nossa boca. Nós não precisamos temer. Nós não precisamos achar que tudo está perdido. Nós precisamos confiar no Senhor, em todas as situações, em todos os momentos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Aqui, mais uma vez, ele lembra. Aquele que confia no Senhor não vai ser envergonhado. Aquele que confia no Senhor não vai ser derrotado. E que essa derrota aqui eu não estou dizendo que tudo vai dar certo, nós não vamos passar por problemas. Não. O que eu estou dizendo é que mesmo que nós venhamos a morrer, mesmo que os problemas sejam muitos, que nos falte fôlego para respirar no meio da tribulação, mesmo assim, nós estamos bem seguros na mão do Senhor. Mesmo assim, nós temos a certeza da nossa esperança eterna, que é Cristo, o nosso Salvador. Todo aquele que coloca a sua confiança em Cristo tem essa certeza e pode continuar firme, mesmo em meio às piores adversidades. Agora, aquele que não coloca a sua confiança em Cristo, pode buscar o que for, pode ter o que for nessa vida, que vai encontrar derrota eterna,
perdição eterna depois da morte. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Os perversos, eles podem gritar muito, eles podem fazer a zoada que for, o barulho que for nessa vida. Podem se achar donos da verdade, podem querer se colocar contra o Senhor como for, mas eles serão emudecidos na morte. Porque certeza da vida eterna só tem aquele que coloca a sua confiança em Cristo. O salmista sabia disso muito bem, que somente aquele que se refugiava no Senhor podia ter certeza da salvação eterna. E aí ele diz: emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolenemente contra o justo, com arrogância e desdém. No versículo 19, como é grande a tua bondade, que reservaste aos que o temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens. No esconderijo os ocultarás de contendas de línguas. Aqui, mais uma vez, ele repete aquilo que ele já falou, da sua certeza de que o Senhor estaria com ele em todo momento, livrando mesmo daquilo que ele não conhecia, das armações que viessem contra ele. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Aqui, mais uma vez, nós vemos. No momento da dificuldade, o salmista achou que estava sozinho. Na cidade sitiada, no momento em que ele quase foi ali derrotado, ele achou: não, eu não estou na presença de Deus, eu estou longe, o Senhor não está comigo. Mas mesmo ali, na dúvida, na dor, na tristeza, o Senhor ouviu o socorro, o grito de socorro, o grito por socorro do salmista. Mesmo ali, ele teve a certeza da bondade de Deus, do cuidado de Deus para com ele. E aí no versículo 23 e no versículo 24, o salmista agora, ele deixa um recado, ele faz um pedido para todos aqueles que confiam no Senhor, que talvez estejam passando por dificuldades, mas ele lembra, ele chama, ele clama: amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Aqui ele faz um convite para que todos aqueles que confiam no Senhor vivam essa verdade, vivam amando a Deus, vivendo em obediência a Deus, confiando no Senhor. Mesmo nos momentos em que isso pareça difícil demais, nós precisamos nos lembrar: o Senhor preserva os fiéis, o Senhor preserva aqueles que nele confiam, mas ele retribui com largueza ao soberbo. Todo aquele que despreza o Senhor, todo aquele que vive a sua vida olhando somente para os prazeres desse mundo, a todo aquele que despreza a Deus, esses receberão o pagamento do seu pecado. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Que ele clama. Nos momentos de dificuldades, talvez o nosso coração se enfraqueça, as nossas forças saiam e nós estejamos fracos e com dificuldades realmente para continuar. Mas o clamor do salmista e o nosso clamor deve ser para que o Senhor revigore o nosso coração, para que nós possamos estar sempre firmes no Senhor e que cada um de nós possa esperar sempre no Senhor. O apóstolo Pedro vai dizer lá na sua carta que nós temos uma viva esperança. A esperança que nós temos em Cristo, ninguém pode tirar de nós. Que cada um de nós que esperamos no Senhor, estamos seguros em Cristo, possamos ter o nosso coração revigorado. Lembrando que o Senhor é o nosso castelo forte, é a cidadela firme, a cidadela fortíssima, como o salmista vai dizer. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é quem cuida de nós. Que o nosso coração possa estar revigorado com essas verdades. Que nós não venhamos a ser
abalados ou derrotados pelas dificuldades da vida, mas que possamos ter os nossos pés firmados, nosso coração revigorados no Senhor, no nosso Salvador, no nosso Deus, que não nos abandona, que não nos deixa sozinhos em momento algum. Que o Senhor nos ajude a viver dessa maneira. Vamos orar. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por quem Tu és, te damos graças por tudo aquilo que Tu tens feito para conosco. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, obrigado pelas Tuas misericórdias. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos ajuda, Senhor, a viver para Ti, a confiar em Ti, a ter o nosso coração revigorado. Em nome de Cristo, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Nós vamos agora cantar o hino 264, Despedida e Gratidão. Hino 264. Grande Deus, em paz agora, despedir-nos vem, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do Teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças te rendemos pela Tua redenção e rogamos fervorosos Tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Nós temos alguns irmãos que mandaram abraços, saudações para a igreja, os irmãos que estiveram através da internet cultuando conosco também juntos. O pastor Ezequiel, lá em Fortaleza, nossa mãe Mivanete, que estavam cultuando também, mandando abraço para a igreja. A nossa irmã Elizabeth, o diácono Silas, irmã lá em Campina Grande. Em especial quero também aos irmãos que estão lá em Recife, da igreja pernambucana, alguns estiveram conversando comigo. A igreja pernambucana é a igreja mais antiga do Nordeste, a igreja congregacional, estava no seu aniversário de 150 anos, desde quarta-feira passada, mas o pastor Nielson, que era o pastor da igreja, o Senhor o levou agora. Na sexta-feira nós estivemos orando como igreja pela família do pastor Nielson. Deus o levou. Aqui mesmo mostramos um pedacinho da mensagem do próprio pastor a respeito da morte, porque todo crente espera a glória no céu e é muito confortante, né? Mas precisamos orar pela família, a família Quaresma, que é uma família de pastores também. Esse rapaz, pastor bem jovem, ele ia fazer 45 anos, lutou então contra um tumor na cabeça, mas assim foi a vontade do Senhor levá-lo. Então toda a igreja pernambucana, lá em Recife, os irmãos que também estiveram conosco cultuando também ao nosso pesar e nossas orações pelo conforto do Senhor. Eu vou pedir a nossa irmã Linda C, vai dar um aviso a respeito da reunião das mulheres.
onde vai ser, como vai se encontrar as irmãs para ir até lá, a irmã Lindaci lá atrás. Depois nós vamos estar orando também com a irmã Lindaci e a gente vai nos colocar de pé depois para orar. Vamos ouvir o recado aí da irmã Lindaci. Na próxima terça-feira, como de costume, teremos a nossa reunião, o encontro das mulheres cristãs. E na terça-feira vai ser lá na casa da Adriana, né? A Idel Zuit, a mãe dela, está com ela agora por conta do bebê e está com vontade de voltar a frequentar as reuniões, mas não está podendo ainda. Aí pediu que nós fizéssemos nesta semana a reunião na casa dela. Então vai ser lá na casa da Adriana, a esposa do Neto K. Certo. E as irmãs que não sabem onde vai sair da onde? Daqui da igreja? Que horas? Vai ser 7 horas. Lá. Então tem que sair antes daqui da igreja. Alguns que estão aqui, depois a gente vai conversar sobre o assunto, viu? Pronto. Então vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar para essa nossa irmã Lindaci para fazer essa oração final. Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós te bendizemos e louvamos o seu soberano nome. Muito obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra que foi exposta nesta noite, Senhor Deus. Este salmo, Senhor Deus, que o teu servo transmitiu os ensinamentos dele nesta noite. Que possamos, Senhor Deus, a semelhança do teu servo Davi, estarmos também confiados no Senhor, como também nós lemos hoje, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ó Deus Santo, tem misericórdia de nós e nos fortalece. Nos ajuda, Senhor Deus, a confiar somente no Senhor, que possamos estar com as nossas vidas guiadas, orientadas, e que cada dia, Senhor Deus, estejamos nos firmando cada dia na tua palavra e que venhamos a ser praticantes dos ensinamentos que aprendemos aqui na tua casa. Ó Senhor Deus, agora, no nome do Senhor Jesus, nos fortaleça nessa nova semana que estamos começando e leve-nos em paz a cada um de nós, guardados debaixo dos teus paternais cuidados, Senhor Deus, e dê-nos uma semana de paz, uma semana abençoada na presença do Senhor. E é no nome amado do Senhor Jesus que nós oramos, ó Pai. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus aqui reunido e em toda a face da terra, agora e por todo sempre. Amém.